Seja muito bem-vindo, querido irmão, querida irmã, para mais um programa Gente de Fé. Como é bom ter você aqui conosco, um povo de fé que acompanha este programa, que reza conosco, apresentando esta nova temporada Jovens na Fé. Sou o Padre Gabriel Soares, missionário salvista, e é uma alegria poder estar apresentando este programa, acolhendo a história de tantas e tantas pessoas, a história de fé destas pessoas. E hoje nós temos aqui mais uma história para que você conheça, para que te auxilie também na sua experiência de fé. Quero agradecer e também acolher a Emily Araújo, que está aqui conosco. Um prazer, Padre, estar com vocês aqui hoje. Que bênção, Emily. A Emily não está sozinha, não é verdade? A Emily está grávida. Fala um pouquinho para nós, Emily. A Joana está aqui com a gente, com 21 semanas aqui. Que bênção. Então hoje nós somos três, né? A Emily, a Joana e o Padre Gabriel no programa Jovens na Fé, Gente de Fé com a temporada Jovens na Fé. Emily, fala um pouquinho para o Padre, quem é você? Quem é a Emily? A Emily é uma jovem consagrada da comunidade Sagrada Família aqui de São Paulo. Sou casada, tenho 29 anos, sou casada há 6 anos, tenho 3 filhas e agora gestando a 4ª filha. Que bênção, Emily. Conta um pouquinho para nós como foi a sua infância, a sua juventude, se você participava da igreja, ou se você não teve essa experiência logo no início ali. Conta um pouquinho para nós. Sim, sou filha de pais muito jovens, cresci muito perto da minha avó, que me incentivou a ir para a catequese. Então, ali com 10, 13 anos já estava na catequese. Depois da catequese, ingressei no Crisma e nunca mais saí da igreja. Sempre fui muito ativa, né, junto com os jovens, sempre vivia assim num grupinho de jovens legal. E aí vivia em retiros, encontros de jovens, era um tanto missionária da paróquia e sendo catequista para a Crisma também. Cresci assim, fiquei até os meus 23 anos em paróquia, depois conheci a comunidade Sagrada Família, e aí me tornei um outro tipo de missionária em casa. Fui construir minha família através do carisma Sagrada Família. Que bênção, no seu carisma encontrou seu lugar na igreja, não é Exatamente. verdade? Ô Emily, conta um pouquinho para nós também, como que foi a vivência, a convivência com seus pais, esse período todo ali que você esteve com eles? Eu amo muito meus pais. Eles me deram uma educação muito, muito boa. E por eles serem muito jovens, eles não tinham assim uma vivência de fé. A minha mãe morava muito longe da mãe dela. A minha mãe veio para São Paulo muito cedo, com 14 anos. E aos 17 engravidou de mim. O meu pai sempre de São Paulo. Mas um jovem homem dos anos 90, assim, bem serelepe. E eles não tinham uma vivência de igreja. Eu aprendi mesmo com a minha avó. Uhum. Mas nossa convivência era muito boa. Quando eu comecei a ir para a igreja, os meus pais nunca foram contra, pelo contrário, né? Sempre incentivaram, mas eles nunca acompanharam a gente. Então, eu tenho um irmão, 1 ano mais novo que eu, e nós crescemos juntos nessa caminhada de fé. A gente ia junto, éramos parceiros de igreja. E os meus pais sempre ficavam em casa. Até que um dia, num retiro de jovens em que a gente ia ajudar, a gente convidou eles para participar com a gente. Eles tiveram um encontro com o Senhor no retiro de jovens. E a gente costuma dizer que a gente que pegou eles pelas mãos e levou para a igreja. E desde então eles iniciaram uma caminhada de fé também na igreja, um momento de conversão muito bonito. E estão até hoje como missionários na igreja, como ministros da Eucaristia. Eles fazem parte da comunidade de vocês, não? Não, eles não fazem parte da nossa comunidade, mas eles são muito ativos na paróquia, perto da casa deles. Eles moram do lado da paróquia. Que bênção, que é muito importante também, sim, né? Eu falo que a agenda deles é mais lotada do que a minha. Que bênção, Emily. Diante da história dos seus pais, né, você acabou de dizer que eles tiveram você bem jovens ainda. Você viveu algum trauma que talvez tenha influenciado a sua vida em algum determinado momento dela? Olha, os traumas sempre a gente tem, né? E a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida. Comigo não foi diferente. Os meus pais, eles eram pais muito ativos, no sentido de não deixar faltar nada pra gente. Sempre tive uma vida confortável, né? De ter boas roupas, de ter boa alimentação, mas eu nunca tive pais muito presentes amorosamente. Eu falo pra minha mãe, se faltou alguma coisa foi isso, foi o carinho, foi o afeto. E aí a gente vai... Eu acabei compensando isso numa forma de carência, em buscar fora esse carinho, essa atenção.
o que me deixou muitas feridas, né? Principalmente em relação à figura do homem. Então, até há pouco tempo, a minha relação com Deus era uma relação de Deus menino, e não como um Deus pai, por conta dessa ausência, desse carinho, de não saber como é esse carinho de pai, de não entender este carinho de pai. Aí vai indo para as outras as coisas de fora. E agora que eu estou ainda nesse processo, né, eu falo que a minha conversão, ela realmente ela é diária, de entender esse papel de pai na minha vida, que é a figura de Deus para mim. Sim, sim. E a sua relação com seu pai, como que era diante dessa dificuldade? A gente nunca foi muito próximos, mas também nem muito distantes. Era uma relação respeitosa. Como eu comecei a trabalhar muito jovem, também desde os meus 15 anos eu trabalho, então eu sempre estive bastante fora de casa. Eu terminei o ensino médio, já fui para a faculdade, trabalho. Então, os tempos que a gente passava junto era só os finais de semana, né? Uhum. Mas era uma relação boa, não era uma relação de amizade como a gente tem hoje. Ele era meu pai, eu era filha dele, respeitava, morava no mesmo ambiente. Mas hoje a gente tem uma relação de amigos. Então a gente quer estar mais perto, a gente gosta de viajar junto, a gente todo domingo tá lá com eles. Hoje a gente tem uma relação de amizade, antes era uma relação de respeito. Eu respeito meu pai me respeita e a gente vive cada um a sua vida. Era assim. E com a sua mãe, como que era? É outra mais difícil, né? Eu fui recentemente em um congresso de mulheres e uma das pregadoras falou uma coisa muito bonita. E toda mulher tem uma ferida com mãe. Infelizmente. Uhum. Mas a minha mãe, ela foi uma mãe muito, muito boa. Mas ela não era uma mãe de me mostrar referências de ser uma boa mulher ou de ser uma boa dona de casa. A minha mãe, ela é muito boa no que fazia, assim, de cuidar de nós. E essa é a mesma coisa do meu pai. Faltou esse zelo, esse carinho, essa atenção que acabou decorrendo em mim. Eu tive dificuldades com a minha imagem, de conhecer a Emily como é, de reconhecer, de aceitar a Emily como é, de não sufocar as coisas que eu gostava de fazer e não agradar os outros, agradar a mim. Sim, sim. Essas foram as feridas que ficaram, né? De querer sempre agradar o outro e não agradar a Emily. E na juventude isso foi muito forte, né? Na escolha da faculdade, na escolha de um parceiro de vida, nas escolhas das atividades a fazer até profissionalmente, na comunidade, sempre buscando para que o outro agrade o outro, para que ele esteja bem comigo. Hoje, graças a Deus, a nossa relação é muito, muito boa. Minha mãe é um anjo na minha vida, porque ela cuida tão bem das minhas filhas. Eu falei, você nasceu para ser vó, mãe. Ela tem uma relação maravilhosa com as minhas filhas e é lindo ver essa aproximação delas. Você acabou de nos dizer que você tinha uma dificuldade de rezar com Deus Pai pela dificuldade ali com seu pai terreno. Isso aconteceu também com a sua mãe? Ao rezar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, você de alguma forma transferia ou foi diferente do seu pai? Sim, eu rezava assim o Santo Terço todos os dias, mas mais como um hábito, como uma obrigação. Até que em 2014 eu participei de um encontro de jovens, um retiro de jovens na comunidade Sagrada Família, e ali eu tive um encontro de perdão com a minha mãe, né? Na verdade foram alguns encontros, mas esse foi o mais marcante de entender ela, de vê-la como também uma mulher que também estava procurando o seu lugar, que também estava tentando acertar, aprendendo a acertar. Mas nesse encontro de jovens, eu tive essa experiência com Nossa Senhora, de sentir aquele abraço que faltou, de sentir aquele beijo que eu sentia falta, de ouvir aquela palavra amiga. E ali eu adotei Nossa Senhora de fato como mãe e pude olhar a minha mãe de outra forma e pude até sentir amor mais por ela, né? Não só uma relação de ela é minha mãe e preciso amá-la, mas ela é minha mãe e eu a amo por ela ser minha mãe. Bênção, em você um ciclo foi quebrado, não é verdade? Porque se você olhar para a história da sua mãe, de seu pai, talvez eles tiveram uma situação parecida, né, da dor que você vivenciou neste tempo da sua vida, e olha só que bênção, em vocês se quebrou, né? As relações estão curadas, restauradas, né? Uma experiência de cura interior que nós fazemos. Sim, é uma graça de Deus, realmente. Que bênção. E neste momento onde você via em você estes vazios, essa certa carência, e às vezes a gente acha, alguns pais acham que amar é só dar o material, isso é importante,
Mas da mesma forma que nós escolhemos uma melhor escola, um melhor tratamento para o nosso filho, o carinho também precisa estar ali, né? Quando você olhava para você e não encontrava isso, você procurou isso fora, procurou sanar isso através de pessoas, de coisas? Aconteceu esse movimento? Muito. Conta para nós. Então, quando eu ainda estava ali no começo do ensino médio, era sempre as amigas, né? Era sempre muito juntas. E aí eu transferia para elas. Então a gente estava sempre muito unidas. Se não tivesse com elas, eu estava triste. Uhum. Então eu precisava desse carinho delas, dessa atenção delas. E aí quando eu fui para o mercado de trabalho maior, né, que aí já trabalhar o dia inteiro, faculdade, aí a gente começa a conhecer outras pessoas. Então eu passei por alguns relacionamentos em que eu buscava sanar essa dor. E foram relacionamentos que machucaram, porque não foram curtos, né? Foram relacionamentos ali de 1 ano. Só que eram pessoas que não entendiam, às vezes não entendiam a minha fé, ou às vezes não me entendiam, né? E eu acabava descontando neles, nessas pessoas, esse carinho. E tanto que quando eu participei desse encontro de jovens na Sagrada Família, eu olhava os casais que estavam ali, eram todos jovens, servindo, e a primeira coisa que eu pedi pro Senhor, eu falei, Senhor, me dá um namorado assim, me dá um relacionamento assim, eu quero um relacionamento santo de verdade, porque eu fui, no dia do retiro, eu tinha acabado de terminar um relacionamento com o rapaz da faculdade, e tinha me feito muito mal, eu tinha chorado a noite toda, aquela coisa bem jovem, e ali, quando eu vi aqueles outros casais, eu falei, é isso que eu quero, Senhor, eu não quero mais ficar procurando coisas que não vão me ajudar, pelo contrário, vão aumentar o buraco que existe em mim. E aí foi um outro processo de cura que o Senhor me deu também lá, e foi por causa desse encontro que eu conheci o meu marido. Olha, O Senhor de fato me atendeu. É muito importante você falar isso, Emily, porque hoje em dia muitos jovens, até mesmo pessoas adultas, procuram o outro para que o outro sacie um espaço que ele tem dentro dele, que talvez seja um vazio ou outra coisa. E não é bem assim. Na verdade, a gente precisa estar inteiro para estar no relacionamento. Você fez essa experiência? Sim, eu fui ficando inteira ao longo do caminho, né? Quando eu cheguei nesse retiro, eu estava de fato muito quebrada. Eu saí um pouquinho consertada, digamos assim. Mas essa busca de ter uma referência, ali o Senhor me deu uma referência de relacionamento. Olha, filha, isso é ser um relacionamento santo. Isso aqui é a base de um casamento. É assim que eu quero para você. E era aquilo que eu desejava, de fato. E eu fui buscando ferramentas para me ajudar nesse processo, né? Então, quando eu conheci o meu esposo, eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia exatamente o relacionamento que eu queria, o casamento que eu queria, a família que eu queria. E é engraçado que quando a gente se conheceu, meu esposo não queria ficar comigo, mas eu queria ficar com ele. Acho que o Senhor falava assim, filha, é esse mesmo que é para você. E a gente foi construindo essa relação juntos e também foi aprendendo a curar essas feridas juntos. Porque naquele momento eram 2 carentes que se encontravam, mas eram 2 carentes que sabiam o que queria, né? Que sabiam a família que queria ter desde muito cedo. E aí a gente foi ajudando um ao outro a curar essas feridas e é assim até hoje. Que bênção. Santa Baquita tem uma frase que eu gosto muito, né? Basta o coração estar aberto. Você, com seu marido, estando aberto, o Senhor, ele pode fazer maravilhas. Verdade. Que bênção. Ô, caríssima Emily, eu quero retornar na Emily adolescente, nesse momento que você estava na igreja, mas que ao mesmo tempo buscava fora preencher esse vazio. Teve alguns traumas, os traumas você já disse, mas algum medo que você passou, alguma doença, alguma enfermidade e que te marcou e que você talvez pudesse partilhar também? Olha, assim, quando eu era... Eu tinha uns 15 anos, provavelmente 15, 16 anos, eu tive uma paralisia facial. E os meus pais não sabiam, eu também desconhecia, eu nunca tinha visto nada parecido. Então, o lado direito do meu rosto ficou totalmente paralisado. E eu tava na escola que isso aconteceu e achei engraçado que eu lembro de chegar pra minha mãe e falar assim, mãe, eu não tô brincando, tá realmente parado, eu não consigo mexer. E aí eu me lembro de que eu não fiquei tão mal porque eu estava na igreja, né? Apesar de viver tudo isso, de buscar de preencher esse vazio fora, mas foi num momento de missa que o Senhor me tocou e falou assim, tá tudo bem.
tô cuidando de você, né? E aí eu tive que passar por várias fisioterapias, tratamento psicológico, para saber se não era nada neurológico, né? Porque eu era muito jovem. E foi o Senhor que foi sustentando, foi os amigos que foram ajudando, né? A viver esse momento, porque parece uma coisa muito simples, mas para um adolescente, mexer na imagem dele é muito difícil, porque ele ainda tá se encontrando. Eu tava ali me encontrando, e aí quebra, fala, olha, você não tá normal, né? Tem alguma coisa errada. Então foi a ajuda de Deus e dos amigos de paróquia que eu consegui superar isso, né? De tá tudo bem. É um momento que vai passar, está sendo cuidado e vai ficar tudo bem. Uma experiência de fé mesmo, não é verdade? Fé. Nosso programa aqui, Gente Jovens na Fé, você, nesse momento, então, se apegou ali na fé e caminhou. Isso, e quanto foi importante os amigos estarem perto, porque eles foram o carinho de Deus, né? Sim, sim. Eles foram ali o suporte de Deus de cuidar, de ajudar a viver aquele momento. Então, o jovem que gosta de estar perto, eu digo que é mais que gostar, é necessitar mesmo, né? Sim. Dessa amizade que te une. A gente tinha os nossos momentos de viver fora, né? Uhum. Mas os nossos momentos de fé eram sempre muito frutuosos. Que bênção, que bênção. Então, nós podemos contar em anos, talvez, quanto tempo você ficou um pouco nessa indecisão, um pouco um pé lá, um pé cá, na igreja, fora? Sim, acho que foram uns 3, 4 anos que eu fiquei ali nesse vai e vem, né? Era como se fosse um cabo de guerra. Sim. Né? Eu estava ali no trabalho, faculdade, ao mesmo tempo os amigos de igreja não eram os mesmos amigos de trabalho e faculdade, só que a gente eram muito próximos, então a gente passava o domingo inteiro juntos. Ia pra missa às 9 da manhã e ficava até 4, 5 horas da tarde juntos. E eu sentia de fato essa força, né? Esse cabo de guerra. Isso é bom, mas não me preenche a semana toda. Aí a semana toda tem outras coisas. Junto com o trabalho, como eu falei das feridas da infância, a gente acaba refletindo no trabalho. Então o meu trabalho era muito, muito legal, mas tinham figuras abusivas que eu me deixava ser violada, assim, no sentido de palavras, de agressões verbais. E aí aquilo acabava conflitando com o meu emocional, que eu descontava às vezes na igreja, não descontava, mas sufocava, né? E não dava vazão para entender. E aí era esse eterno cabo de guerra. Na semana era uma coisa, no fim de semana era outra coisa. Na semana era uma coisa, no fim de semana era outra. Até que eu cansei. Falei, não dá. Preciso viver uma vida coerente, né? Sim. Aí eu criei amizades na Sagrada Família antes de ser Sagrada Família, que me ajudaram nesse processo. E era coisa simples, assim, eu não conseguia fazer a leitura diária de manhã. E aí uma amiga falou assim, olha, já entra no metrô com a liturgia diária na mão. Olha E que assim dica eu boa. fui, né? Eu já entrava aqui com a liturgia no celular, ou às vezes ouvindo. Ele era a meia horinha de casa até o trabalho de metrô que eu tinha para me abastecer. Aí às vezes eu saía do trabalho, ia à missa, e eu comecei a querer viver essa coerência e ficar mais leve, tornar mais leve essa vida de cabo de guerra até ele acabar. Uhum. Ô Emily, tem muitos jovens nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, talvez muitos eles vivenciando esse cabo de guerra. Você acabou de falar da importância das amizades sadias nesse processo todo, né? Falando para estes jovens, fala um pouquinho dessa importância de ter pessoas que te levem para Deus, né? Te dê uma substância firme no Senhor. Sim. Para mim, as amizades, ela veio como um espelho, uma referência de quem eu queria me tornar. Quando eu disse que eu achei na Sagrada Família os casais, eu falo que Deus me deu uma grande graça de ver todos esses casais casarem antes de eu casar. Então eu vi eles crescerem na vida deles de relacionamento e isso me deu uma referência, né? Uhum. E as amizades do trabalho foram perdendo peso, porque as referências que eu tinha na fé eram muito maiores, né? Então esses amigos, é preciso mantê-los perto para que a gente nos veja. Eu aprendi a me ver, eu aprendi como eu queria viver a minha fé, vendo eles viverem a fé deles. Eu acho que essa é a grande importância para os jovens. Eu queria estar mais perto de jovens
para ser mais referência, porque eu tive. Eu tive a graça de ter jovens crescendo comigo, eu tive a graça de viver momentos até do casamento, dos filhos, até hoje eu vivo momentos grávidas junto com as outras amigas grávidas. A gente vai partilhando a vida, para que as coisas que estão em nós não pareçam uma loucura, mas que seja assim uma construção, a ajuda da construção de Deus para o nosso ser. Que bênção, que bênção. E esses amigos que não eram da igreja, como você acabou de dizer, chegou um tempo que perdeu a força, não teve mais sentido. E hoje nem estamos juntos. Acho que muitos deles eu nem vejo mais. Olha só. Já não, ou continuam numa vida de fé, mas numa outra direção, ou nem tão mais, né? De fato, se perderam, infelizmente. Sim. Como é importante, queridos jovens, nós termos amizades sadias. Emily, durante este tempo que você está partilhando conosco, da sua infância, depois da adolescência, nesse período todo de escolha para estar no Senhor, você passou por momentos fortes na sua vida, talvez até mesmo neste momento de uma escolha. Tem alguns momentos, assim, alguns ápices que você se lembre que gostaria de partilhar também? Olha, eu acho que o momento de decidir, de fato, viver não mais um cabo de guerra, mas de viver uma coerência, foi muito marcante, porque muitas coisas acontecem, né? Muitas pessoas aparecem. Sim, sim. E foi assim, bem no final de faculdade, eu estava numa transição dentro da própria empresa, mas para um cargo um pouco maior. E aí eu teria pessoas subordinadas a mim. Então eu só tinha 20 anos quando fui chamada a ser gerente. Jovem. Muito jovem. Aí hoje eu vejo e falei, meu Deus, acho que eu era muito boa de fato no que eu fazia, né? Porque muito jovem ele ter que gerir outras pessoas. E foi um momento marcante porque eu não podia contar só com as minhas forças, né? Eu precisava de um auxílio de Deus. E foi onde eu busquei de fato, viver essa coerência, porque começou a fazer sentido. Porque se eu não buscasse, eu não ia ter forças para resistir a tudo e conseguir lidar com tudo. Porque se eu era jovem, as pessoas subordinadas a mim eram mais jovens ainda. E dentro do trabalho, principalmente, que era a maior parte do tempo em que eu passava, era uma pressão muito grande. E logo depois eu tive depressão por causa disso. Então eu precisei tomar medicação, porque já era uma depressão mais ansiedade. Por não saber lidar com essa situação. Por não saber lidar, por não ter ferramentas emocionais para lidar com isso, né? Então eu passei por esse processo de depressão e foi assim... Foi um tanto difícil porque eu só consegui me ver ali depois quando eu fui ter a minha primeira filha. Só que passou um tempinho, foi pelo menos 2 anos. Assim, né, de depressão e de uma ansiedade. Uma ansiedade de... Eu tinha medo da semana. Olha só. Eu tinha... A musiquinha do Fantástico era terrível pra mim. Acabava o domingo, eu falava, eu não quero que chegue a semana. E quando chegava a semana, eu só queria que acabasse logo. E eu acho que eu só não fiquei pior também por conta da minha fé, por conta dessa coerência que eu vivia. Não é que eu não queria estar doente, mas eu entendia que eu estava doente, eu precisava de ajuda além da fé. E foi quando eu comecei o meu processo terapêutico e descobri a depressão. Você sempre se via muito sozinha em todas essas circunstâncias. E até violada mesmo, porque era como se eu deixasse aquilo acontecer comigo, mas eu não conseguia com que aquilo não fizesse comigo, eu não conseguia ter forças para reagir àquilo e dizer, não, eu sou uma pessoa digna, eu preciso de respeito, eu preciso de você não gritando comigo. E aí a depressão veio com tudo isso, de eu não conseguir me impor e deixar ser, assim, esse ambiente me consumir. Não dizer, olha, é só um trabalho, não é a sua vida, é só um trabalho. Para mim era a minha vida. Eu já estava há 4 anos naquela empresa. O processo de depressão me mostrou isso, sabe? Que eu sou eu posso ser eu. O ser, né? O ser. Que a gente disse no início. O ser eu em Deus. Sim. Bonito. Emily, com certeza tem muitos jovens, muitas pessoas que talvez estejam passando pela mesma coisa, depressão, ansiedade. Nós sabemos quantas pessoas nós acolhemos nas nossas comunidades desta forma.
aconselha quem está numa situação como essa, assim como você conseguiu sair, né, dessa situação que te fazia ali submergir nessa realidade. Aconselha essas pessoas também para terem essa segurança. Responda para nós. Sim, você não está sozinho, né? Não é o fim do mundo, não é a pior coisa que vai acontecer na sua vida, pelo contrário, pode ser o começo de uma vida extraordinária, mas é o começo de ver as suas feridas e de cuidar delas com alguém, porque sozinho não dá. Eu sei que eu tentei, tentei até com que o meu namorado na época fizesse isso por mim e não deu certo. Busque ajuda, não é vergonha. Busque ajuda, busque tratamento e busque amigos que te ajudem nesse processo. Buscar pessoas, um bom sacerdote, uma boa vida paroquial, às vezes, ou de uma comunidade. As pessoas que te olhem nos olhos, peguem na sua mão e falem, tá tudo bem. É um processo e a gente vai passar junto por ele. E se cuide, né? Busque realmente olhar para si como uma pessoa que precisa de cuidado. E o primeiro cuidado que quem pode dar para você é você mesmo. E a fé nesse momento foi também crucial. Crucial, importantíssimo, porque não fica no mundo das minhas forças. Não é na força do meu braço, né? É o Senhor quem faz. É o Senhor quem pode fazer. Claro que unido à profissão do médico ali para cuidar, sim. Mas o Senhor, Ele usa desse médico, né? Para nos ajudar a viver esse resgate. Unido à fé é muito melhor. É muito mais fácil. É o Senhor quem pode, é o Senhor quem faz. Obrigado, Emily, por esta partilha. Você que está acompanhando aqui o testemunho de fé da nossa irmã, você não pode se desconectar deste programa de hoje, porque nós vamos voltar daqui a pouco, após o intervalo. Ela vai contar um pouquinho para nós a sua experiência de conversão e a sua experiência de fé, também de uma forma mais aprofundada, já nesses anos mais próximos de sua vida. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Gente de Fé, nessa temporada Jovens na Fé. Que bom que você está acompanhando, sou o Padre Gabriel Soares. Estamos aqui hoje com a Emily, que está compartilhando conosco a sua história de fé. E que bom, Emily, você estar aqui conosco, as pessoas estão aí conectadas, ouvindo a sua história. Neste momento, Emily, eu gostaria de perguntar para você como que você conheceu a comunidade Sagrada Família, que você faz parte hoje. Conta um pouquinho para nós como que se deu esse início. Sim, eu conheci a comunidade em 2014, através de um retiro chamado Amor Maior. Era um retiro para jovens, que foi esse em que eu tive o meu encontro com o Senhor, a experiência com Maria. E eu conheci a comunidade nesse retiro, conheci os jovens, que me tornei amiga depois. Depois que eu fiz esse retiro, por causa dele, eu conheci o meu esposo. A gente começou um relacionamento porque ficamos próximos e fomos para a comunidade, porque foi quem nos aproximou e foi quem foi nos ajudando nessa jornada de namoro, de noivado. E eu me apaixonei pelo carisma, né? Como o Senhor me mostrou o valor da família através do carisma da Sagrada Família. E ali eu me encantei e comecei a frequentar mais, me aproximar mais, até que em 2017, se não me engano, eu decidi fazer o retiro vocacional e comecei a falar, não, aqui é o meu lugar. Você já namorava com seu atual esposo? Já namorava com meu atual esposo. Eu conheci a comunidade em 2014, começamos a namorar em 2015, e aí em 2017 eu fiz o vocacional da comunidade. Estou até hoje consagrada há 2 anos já da comunidade. Isso. E foi a comunidade que me ajudou nesse processo de namoro, de noivado, porque eles me deram a referência, mas também me pegaram na mão para ajudar através do carisma. E o carisma me envolveu e me apaixonou e me fez querer ser mais de Deus. Que bênção, uma família jovem, né? Você agora vem da 4ª criança, Joana. Isso. Seja bem-vinda também, Joana, ao nosso programa. Hoje em dia nós vemos tantos jovens com medo. Dá um conselho para esses jovens que hoje têm medo, né? Com certeza você teve seus medos também. É importante você falar. Mas como que você superou tudo isso no Senhor, na fé? Sim. Como eu disse, né, a comunidade me ajudou nesse processo, porque às vezes a gente quer colocar na outra pessoa essas nossas feridas. E eu já tinha passado por esse processo de encontro com o Senhor, de buscar curar minhas feridas, e a importância de também conhecer uma pessoa que tenha os mesmos ideais que os seus. Eu e meu marido, a gente
se dá tão bem hoje porque as nossas ideias são muito, muito iguais, né? A gente se completa nas ideias e era assim desde o início. E isso nos ajudou a querer construir a nossa família. Dos dois lados havia uma segurança de que vamos ter uma família, vamos ser uma família, né? E não tinha o medo de ser família, tinha o medo de como ser família, de como construir essa vida, né? E aí não fazia mais sentido só ficar num namoro, né? Eu me lembro que as coisas foram acontecendo muito sutilmente. Então a gente começou a namorar dentro de uma vida de fé. E aí a gente estava acho que 2 anos juntos, sobrou um dinheirinho, eu falei, vamos guardar pra gente comprar uma casa juntos? E assim começou o nosso sonho de ser família, né? E logo quando a gente decidiu casar, noivamos, houve problemas na nossa relação de histórias do passado que acabaram desaguando ali no nosso futuro. A gente precisou adiar a data do casamento 3 vezes para conseguir construir um relacionamento de verdade, e a comunidade nos deu suporte de olhar para nós, olhar para a nossa história, olhar para aquele problema e falou assim, olha, porque por nós talvez não estaremos juntos, mas Deus de fato queria a nossa família, Deus de fato sonhou com a nossa família. E a comunidade veio no suporte assim, filhos, vamos resolver os problemas para que vocês comecem um casamento de verdade e não um casamento de mentira. E a gente teve essa ajuda, teve esse suporte, depois de adiar o casamento 3 vezes, ali com muito, muito choro, porque já estava tudo comprado, já estava tudo fechado. E para contar para os pais. Olha, eles não pai, sabiam. Eles não sabiam. Olha, pais, vamos adiar o casamento de novo. E o meu pai que tinha dado de presente pra gente a festa. E a igreja já estava marcada, tava tudo. Eu falo que foi uma grande bênção, porque eu casei sem dívidas. Foi tudo organizado. Foi tudo organizado por Deus, de fato. Sim. Nós tivemos um casamento maravilhoso, um casamento muito abençoado, a celebração, né, em si. E a gente já não tinha mais o peso das feridas do passado quando a gente começou. E a gente sabia que precisava ser eterno. E para ser eterno precisava ser de verdade. E aí foi assim que a gente não teve medo de construir a nossa família. Teve muitas dificuldades no começo, de fato. Só eu trabalhava, o meu esposo tinha um trabalho muito volátil, então hora tinha, hora não tinha. E a gente casou em 2018 e um mês depois eu engravidei. Olha. Um mês depois eu já estava grávida, 4 meses depois começou a pandemia. 4 meses depois da minha filha nascer, começou a pandemia. Então, a gente estava casados muito pouco tempo, 1 ano e pouquinho. E aí a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, né? E foi engraçado que depois houve um grande número de divórcios, né? Por conta da convivência. Sim. E para nós foi totalmente ao contrário. Foi uma graça de Deus a pandemia. Porque coisas que ainda precisavam ser ditas da convivência, né? Porque namorar é uma coisa, estar juntos de fato é outra. Como o cabeleireiro falou, depois que juntou não deu certo. Mas é porque de fato é diferente, né? As manias, os costumes. E pra gente foi muito bom a pandemia porque a gente pôde olhar um para o outro. Falar, eu escolhi você porque eu te amo, mas eu preciso também melhorar. E começou o meu processo e o processo dele de buscar um amadurecimento pessoal. Não era mais nenhum amadurecimento de fé, mas era um amadurecimento pessoal, de aquelas coisinhas pequenas. Ai, você deixou o copo diferente do que eu coloco. e a pandemia foi muito bom para isso, pra gente se alinhar, se acertar. E a nossa filha também, né? Foi uma grande graça que nos ajudou nesse processo de olhar pra gente. Porque os filhos são reflexos dos pais, né? O fruto não cai longe da árvore. Sim, é verdade. E Deus foi muito bom em nos mandar as nossas filhas. Porque ele cuidou de nós, através delas. Olha que bênção. Então, quando as pessoas falam, eu não quero casar, eu falei, é a melhor coisa. A melhor coisa é você encontrar a sua vocação. Isso. Não é? Padre é feliz sendo padre, porque é a vocação dele. Eu sou feliz sendo casada. É a minha vocação, eu achei a minha vocação, eu quero vivê-la bem, né, para não ter o peso. Não é romantizando nem a maternidade, nem o casamento, porque tem coisas que são difíceis que a gente vai precisando lidar, mas o amor que eu tenho por ele não é de mentira, como eu disse, é muito de verdade. Foi o que Deus escolheu para mim, a vocação que ele escolheu para mim. Eu sou muito feliz assim. Que bênção.
Eu ouso até mesmo dizer, Emily, que esse tempo do adiamento 3 vezes foi o próprio Deus trabalhando a história de vocês. Sem dúvidas. É como o tapete, né? Que a gente, quando olha de trás, assim, não entende muito bem. Naquele momento foi muito difícil, né? Eu achei que, de fato, a gente não ia conseguir casar. Falei, não, chega, 3 vezes? 3 vezes não deu certo. Mas foi a bondade e a misericórdia de Deus. Foi a bondade de Deus. Porque se não tivesse acontecido isso, talvez a gente não estaria casado. Seríamos mais um na estatística de que casa 2 anos e separa. Sim. Mas a bondade de Deus veio ao nosso encontro. Que bênção, que bênção. E quantos anos você tinha quando casou? Eu tinha 23 anos. Seu marido? 26. Olha, bem jovens. Como que vocês enfrentavam ali os desafios? Na pandemia, como você mesmo falou, muitos se separaram. Nos desafios, como você acabou de falar, a gente não quer romantizar, nós sabemos da vida real como que acontece. Sim. O que te ajuda a olhar além, né, dos desafios e a superá-los também? Os santos. Olha. Santos Luís e Zélia Martã, principalmente, eles são patronos da nossa comunidade. E é uma família que viveu seus desafios em meio à guerra, né, na França. E teve uma família santa. Os pais de Santa Teresinha, né, do Menino Jesus. Uma filha santa. A outra filha, que eles nomeiam como a filha difícil, que é Leônia, está com o corpo incorrupto e em processo de beatificação. E eles, um casal canonizado juntos, santos. Então eles foram a nossa grande referência de dizer, é possível casar, é possível ter filhos, é possível trabalhar e viver uma vida santa. Então eles foram assim uma grande inspiração para a gente de querer olhar para nossa família e dizer, não, vamos procurar qual é o caminho que eles seguiram, que a gente pode seguir também. E nisso a gente foi se tornando parceiros em casa, né? Os desafios, principalmente dentro de casa, não tinham o mesmo peso, né? Nós moramos no mesmo ambiente, queremos a mesma coisa, então vamos chegar numa conclusão. E essa parceria entre nós dois foi o que nos ajudou em tudo, né? Até no começo ali de bebezinho pequeno, que chora bastante, né? Principalmente o primeiro filho, a gente sofreu muito com a nossa primeira filha, de olhar para ela e falar assim, eu não sei o que fazer. Né? Exatamente, eu me lembro que tinha noites dela chorar e eu chorar junto, eu falei, não sei o que mais eu posso te dar. E aí meu esposo vinha e me ajudava, e me acolhia, e a gente ia buscar soluções juntos. Foi de fato uma parceria que temos até hoje e que teve como referência Luís e Zélia Martã. Que bênção, que história bonita, como é bom ter um namoro em Deus, se conhecer verdadeiramente no tempo do namoro, para que na família depois, né, Deus possa abençoar ainda mais. E que experiência bonita de fé. Este amor de vocês transbordou, não é verdade? Tem transbordado, verdade. A Joana aqui é testemunha. E eu quero saber, né, agora, a Emily como mãe, né, você partilhou conosco no início algumas dificuldades com a sua mãe. Como foi para você se deparar agora estando no papel da sua mãe? Olha, eu entendi muita coisa. Eu entendi muita coisa, né? E me fez ter mais amor, mais compaixão pela minha mãe, que de fato não foram momentos fáceis, né? Principalmente na primeira filha, e nós somos abertos à vida, né? Então a gente teve filhos bem próximos, né? Então a minha filha mais velha tem 5 anos, a Olivia. A segunda filha é a Celina, que tem 3 anos. A terceira filha é a Clara, que tem 2 anos. E a quarta filha aqui é a Joana, que está sendo gestada. Então a gente teve filhos muito próximos. Uhum. E elas de fato foram bênçãos porque cada momento que elas vieram foram um momento de carinho de Deus, né? Então a nossa primeira filha veio para nos salvar de nós mesmos. Olha só. Se não fosse ela, a gente também não estaria juntos, porque agora não eram só nós dois, não era só o meu problema e o seu problema, era o nosso problema com um probleminha. A nossa filha. E a gente amava muito ela para não querer ter essa família, né? Então ela veio nos mostrar a força da nossa fé. Olha só. A força da nossa fé de querer estar junto, de querer educar para o céu, de querer buscar melhor, ser melhor, buscar referências melhores para que elas tivessem uma vida boa de fé.
para que não passasse pelos problemas que a gente passou. Passe por outros. Eu falo para elas, tenho outros traumas, não tenho os mesmos que os meus, por favor. Tenho outras dificuldades. Sim. Mas que essa base de fé, de uma vida feliz em família, possa frutificar, né? E vendo a minha mãe, me vendo como mãe, eu procuro sempre dosar esse equilíbrio de ser firme, mas com muito amor. Então eu tenho... As minhas filhas, elas são as minhas princesas, né? Em que eu posso brincar de boneca, mas me mostra que nem tudo que a minha mãe fazia era errado. Sim, sim. Quando a gente é adolescente, acha que tudo que a mãe faz é errado. Mas quando a gente tem os nossos filhos, a gente olha para eles e fala, é um pequeno ser humano que precisa ser orientado. Ela precisa ser orientada, porque se for pelas tendências naturais dela, vai se tornar um monstrinho. Sim. E como nós vemos tantos jovens doentes hoje, né? Sim. E uma coisa que eu tinha muito clara desde o começo é que meus filhos não são meus. Eles são de Deus. Foi Deus quem me deu, para que eu possa educá-las bem, para que eu possa fazer com que elas sejam boas pessoas, para servir para outras pessoas. Esse é esse nosso pensamento até hoje. Eu quero que as minhas filhas sejam boas pessoas, sejam referências de pessoas, de íntegras, de fé, de inteligentes e que possam ajudar outras pessoas, outros jovens, né? Então, hoje, sendo mãe, é uma realização ser mãe. Eu me lembro de falar com esses amigos que não eram da igreja. Você é louca? 4 filhos? Mas é a minha vida. É onde eu posso acertar. Porque é a minha vocação. Então, eu amo ser mãe. Eu amo educá-las. E tem as suas dificuldades, claro. O tempo não é o mesmo, né? Quando você tem 3 filhos, o tempo não é o mesmo. Mas é um tempo bem aproveitado. Um tempo bem vivido. Que bênção. Emily, para os casais jovens que estão assistindo agora a gente, tem muito medo, né, da maternidade, da paternidade, falando mais sobre a sua realidade. O que você diria para eles diante desta graça, né, da maternidade? Eu acho que o primeiro grande medo que todo mundo tem é a vida financeira, né? Acho que no mundo as pessoas falam assim, os filhos são muito caros. Mas eu falo que as minhas filhas, cada uma veio com um pão embaixo do braço. Que é muita providência de Deus, né? A minha primeira filha, eu não precisei comprar nada. Eu ganhei tudo. E a segunda filha foi um reflexo da primeira também. E a providência de Deus sempre esteve com elas, junto com a gente, mas com elas, né? A minha segunda filha, ela nasceu em uma sexta-feira santa. Olha só que bonito! Todo o meu processo de parto foi ali numa sexta-feira santa e eu vi que foi uma providência de Deus. Foi assim, porque o nome dela é Celina. É a que veio do céu numa sexta-feira santa. Olha. Na entrega de Jesus. E elas todas, as 3, ajudaram a gente a buscar mais recursos, confiando na providência de Deus. Então, nunca nos faltou nada. Eu digo que depois dela eu tenho uma vida muito melhor. Se eu não tivesse elas, talvez eu tivesse uma vida muito diferente, financeiramente mesmo falando. Então, cada filho, aparecia um trabalho melhor, aparecia uma condição melhor. Elas todas tinham um convênio médico. É muito difícil, né? Pagar, mas elas todas, depois de ter convênio médico, elas têm uma vida que não falta nada e também tem muito carinho. Mas foi confiando em Deus. Porque olhando para nossa realidade de fato financeira, era como a primeira filha, né? 2 jovens. Só eu trabalhava, só que quando eu engravidei, eu pedi para sair daquele trabalho porque eu estava com depressão. Eu falei, não posso estar doente, não posso ter a minha filha doente, eu preciso estar bem. E ainda assim, Deus foi muito, muito bom. Muito bom, muito providente. E a cada filho a gente muda de casa. Que vai aumentando vai aumentando os filhos, vai aumentando o espaço. A gente começou num apartamentozinho de 45 metros quadrados. Hoje moramos numa casa muito maior, em que elas podem ter um quarto só para elas. E por pura graça e bondade de Deus. Tá vendo? Então falta confiança muitas vezes, né? Confiança. Fé. Deus é Deus. Deus é Deus. Vou contar uns testemunhos sobre isso. Quando a gente estava buscando casa, na região onde a gente morava, não tinha casa. Era assim, ou era um preço muito absurdo, ou não tinha mesmo, né? Era muito difícil de achar. Então a gente foi procurar em outra região.
E passamos ali 1 ano e meio. E a gente rezava a trintena de São José. E cada adoração era o pedido dessa casa chegar, porque a gente precisava também equilibrar a vida financeira, onde a gente morava era muito caro. E aí, um dia, a gente foi ser padrinhos de batismo de um bebezinho. E a gente foi numa paróquia e era dia de Santa Terezinha. As relíquias estavam lá. E aí tínhamos amigos em comum nessa paróquia também, de outra região. E aí a gente, o meu marido músico, né, o rapaz falou assim pra ele, você não quer vir tocar aqui não? Ele falou assim, rapaz, se eu achar uma casa aqui, eu venho. Aí ele, Pois, no mesma hora ele chamou um corretor, que era amigo dele, e falou, eles estão procurando uma casa, assim, assim, assado. Aí ele, olha, tem uma casa vagando na terça-feira, vocês querem dar uma olhada? A gente falou, claro. Isso foi num domingo, na terça a casa vagou, na quinta-feira nós visitamos, na semana seguinte nós estávamos com o contrato na mão. Que providência. Irmã. Foi assim, uma graça de Terezinha, uma providência de Deus e a bondade. Bondade mesmo, porque estávamos há 1 ano e meio buscando, porque a nossa família estava crescendo, precisava de espaço. E a gente confiou de que ia chegar o momento, né? E não deixamos de fazer a nossa parte, de procurar, mas na hora certa o Senhor enviou a providência dele para nossa família. Que bênção. A quinta filha tem que ser Tereza, hein? Com a graça de Deus. É verdade. Terezinha, ela está intercedendo. Mas, Emily, como é bonita a experiência de fé, não é verdade? Porque você acabou de dizer, vocês passaram 1 ano e meio, vocês poderiam ter se revoltado contra Deus, ou tantas coisas que às vezes passam na nossa cabeça quando a gente não está nele, ou que às vezes falta fé. Fala para nós um pouquinho, durante esse tempo de espera. Claro que a fé te ajudou muito, mas como que foi viver tudo isso? Olha, tinha dias que eu falava, não, a gente vai ter que arrumar outra coisa. Vai ter que ser de outro jeito. Mas a gente sempre confiou um no outro, eu e meu esposo. Então, se eu tivesse uma ideia louca, ele falava, não, minha filha, vamos voltar à realidade. Um equilibrando o outro. Um equilibrando o outro. E foi assim que a gente conseguiu passar por esse processo, nesse equilíbrio de família, porque a gente precisava equilibrar as contas, né? Como eu disse, onde a gente morava era um lugar muito caro, que a gente não conseguia pagar. Assim, pagava com muita dificuldade. Mas um ajudava o outro a se manter em paz. Sim. Nesse processo de espera, né? De que, olha, vou fazer uma coisa diferente aqui para ter um dinheiro a mais, vou buscar coisas fora. Do outro lado, eu ainda não trabalhava, vou economizar em casa. O que eu posso fazer de diferente, né? Para que ajude a equilibrar as coisas. Então, esse processo de espera desse 1 ano e meio, ele passou de novo pela nossa parceria. Fomos parceiros em olhar os dois de cada lado e chegar numa conclusão. Conseguimos fazer assim, vamos juntos, vamos juntos. Olha, que bênção. Hoje você deu dicas aqui para os jovens que vão casar este ano, jovens que estão casados, porque casamento realmente é essa experiência. Emily, diante das gestações, né, que você enfrentou, muitas mulheres, jovens mamães têm medo, né? Jovens têm medo da maternidade por causa da gestação. Como foi para você essas experiências? Olha, é um processo de cura também, né, interior, porque você perde a imagem de jovem e agora você é mãe. Tudo em você muda. Seu instinto muda, o seu pensar muda, o seu sentir muda. E de fato é um tanto doloroso, né? As gestações, muda muito o nosso corpo, dói aqui, dói ali. Mas é recompensador quando você sabe onde vai chegar. Sim. Então, como eu disse, né? A gente quer que nossas filhas sejam boas pessoas e vão para o céu. Então, o nosso ponto alto é esse, nossa finalidade é essa, que elas cheguem ao céu. E qual que é o processo para isso? Então, cada momento a gente ia estudar, a gente ia procurar as formas com que a gente vivesse melhor isso, né? As minhas gestações, graças a Deus, foram muito abençoadas, muito tranquilas. Os meus partos também muito tranquilos, né? Que tem esse medo. Como eu falei, a minha segunda filha, ela nasceu numa sexta-feira santa. E eu me lembro que quando eu estava a caminho do hospital, eu já estava cansada, já estava acho que umas 10 horas já em trabalho de parto. As providências de Deus em cada gestação, de ser tranquila, em cada parto. A minha terceira filha nasceu em casa.
Olha, conta para nós essa história. Foi muito rápido, né, o processo dela vir. E aí, quando já tava, meu esposo falou assim, olha, a gente precisa ir pro hospital. Eu falei, tudo bem, então pronta, vamos. Quando eu fui levantar, eu não conseguia. Só estavam você e ele na casa? Tinha a doula também. A minha doula estava acompanhando, mas não era o plano. Era o plano ir pro hospital para que, né, acontecesse tudo dentro. E o seu marido vendo essa cena? Que às vezes o homem, dizem que o homem fica pior que a mulher. Olha, eu acho que ele ficou mais calmo do que eu, graças a Deus. Que bom. Ele é, assim, bem prático. Tá, vai ter em casa, o que eu preciso fazer, então? Aí ligou pra emergência, e eu só me lembro que eu deitei no sofá, não consegui ir pra lugar nenhum, então foi no sofá mesmo de casa. Deitei no sofá, aí ela nasceu, ela nasceu, aí não tinha espaço pra ela sair, eu tive que mudar de posição no meio do parto, mudei de posição e ela escorregou e veio assim no sofá de casa, e ali a gente ficou até a ambulância chegar. Foi assim, numa bondade de Deus ali no entardecer, umas 5 horas da tarde do entardecer de um sábado, ela nasceu em casa. O que você lembra desse momento? Você chamou Nossa Senhora, algum santo? Eu tinha uma imagem da Sagrada Família bem em cima da gente, assim. Fala, meu Deus, me ajuda porque... E agora, né? O que a gente faz? E de pensar de dar tudo certo, porque poderia acontecer muita coisa em casa ali, sem recursos, mas a bondade de Deus estava de fato com a gente, e ali a Sagrada Família nos ajudou. Assim como Nossa Senhora teve, assim, Jesus sem nenhum apetrecho ali para ajudar ela, sem nenhum ambiente apropriado, eu me sentia daquela forma. Nenhum ambiente apropriado. O que me chama a atenção do seu testemunho de fé é que você busca essa semelhança mesmo com Jesus na Semana Santa. Fico imaginando sua quaresma ali, né, ofertando tudo aquilo, e agora também com Nossa Senhora também, durante o parto dela. Essa sua experiência te ajuda muito na fé, com certeza, né? De muito. Estar unido com Jesus e Maria. Sim, é verdade. O reflexo disso são as minhas filhas. Elas são apaixonadas por Nossa Senhora. Olha. Apaixonadas. Eu acho engraçado, e se eu conto, as pessoas nem acreditam. E olha que bênção a sua história. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para os casados jovens que estão com medo, né? Que estão com dificuldade de viver essa parceria entre eles e também viver a graça da maternidade, da paternidade. Deixa uma mensagenzinha para eles. Sim. A primeira coisa é de que o seu esposo a pessoa com quem você escolheu casar, não é seu inimigo. Ele é uma pessoa que Deus escolheu para estar com você e é a pessoa que vai te ajudar a chegar ao céu. Mas a gente precisa querer. A gente precisa olhar para ele como essa pessoa que vai nos ajudar a chegar ao céu. Sim. E não é o nosso rival, não é o nosso inimigo, mas é o amor de fato da nossa vida. Assim como Jesus é o amado da nossa alma, o meu esposo tem que ser o amor da minha vida, com quem eu quero passar o resto da vida. E os filhos vão ser fruto desse amor. Quando vocês estiverem, de fato, alinhados emocionalmente, nas ideias e no amor, os filhos vão vir naturalmente, porque o Senhor vai confiar naquele casal, né? Vai ver a bondade, o amor que existe entre os dois e vai transbordar esse amor. É quando já não cabe mais em nós. Eu digo, até olhando para minha história, os meus pais poderiam eles mesmos não querer, mas Deus me quis. Olha só. Deus me quis. E Deus quer as famílias, Deus quer que sejamos famílias, né? Para ter padres, precisa ter família. Verdade. Para ter feiras, precisa ter famílias. E se a gente não quer ser família, nós não queremos ser como Deus quis. Ele mesmo quis ser família antes de tudo. E não ter o medo é acreditar que é Ele quem quer. A fé. A fé. É Ele quem faz, é Ele quem conduz. Amém. Obrigado, Emily, pela sua partilha hoje conosco. O Padre vai dar uma bênção agora, encerrando este programa tão abençoado para você, para sua família, em especial também para Joana, que está aqui conosco. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quero agradecer, Emily, sua participação no programa de hoje. Obrigada. Foi uma enorme alegria. Que bênção. E você que acompanha o nosso programa, você pode assisti-lo mais uma vez
através do YouTube da Canção Nova e também do CN Plus. Deus abençoe sua vida e um forte abraço.